eu quero ver acontecer. Um sonho bom, sonho de muitos acontecer. 24 de janeiro de 2019, detrás da câmera, aqui é o Frei Gilvander da Comissão Pastoral da Terra. Estamos aqui no saguão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na Avenida Rajagabaglia. Viemos aqui com as mamães e duas crianças da ocupação dos carroceiros aqui em Belo Horizonte, no bairro Tirol. Está aqui o Fábio representando o MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, Dr. Carlos von Sperling, que é geólogo, e o nosso companheiro Eduardo Montanha, que é cartógrafo. E, para surpresa nossa, tinha marcado uma reunião com o juiz aqui, que determinou a reintegração de posse, e o juiz cancelou a reunião. Você, como uma das mamães lá da ocupação dos carroceiros, eu fiquei triste que a reunião foi cancelada. Se tivesse acontecido a reunião, o que é que você diria para o juiz sobre esse despejar ou não as 9 famílias da ocupação dos carroceiros lá do Tirol? Eu diria para ele o seguinte: falta de uma responsabilidade dele deixar a gente jogado no meio da rua. Por quê? Porque é um lugar que a gente não tem onde ficar, é um lugar que a gente construiu e a gente tirou do sustento dos nossos filhos para fazer aquele barraquinho para dar lá. Tá tão sofrido porque tá passando até necessidade. Então penso que vocês tomam atitude e dão um lugar pra gente, porque isso não é vida que a gente vive viver. Com 5 crianças dentro de casa, para viver desse jeito jogado, é complicado. Eu queria que eles muito recebessem nós. Não tem como ele tirar a gente de lá. Onde que a gente vai? Olha, aqui tem uma criança, ainda tem mais 4 crianças para trás. Fora das outras meninas aí, tudo que tem menino para trás lá, ficou que não deu para trazer. Eu pediria que ele pensasse no que ele falasse nas crianças, não só em nós, nos meninos. É ruim para nós e ruim para eles, que a gente tira da boca deles para pagar aluguel. Aí é muito ruim. Vocês já estão lá há 7 anos? 7 anos que nós estamos lá. Todas as casas são de alvenaria? Todas são de alvenaria, tem luz, tem água, tudo bonitinho. Obrigado. Frei Gilvander, hoje eu estou muito decepcionada porque a gente está aqui no tribunal, o juiz não pode entender a gente hoje, a gente está muito decepcionado com essa situação. Por quê? Porque a gente não teve Natal, a gente não teve Ano Novo, a gente está correndo o risco do despejo e ninguém olha o nosso lado. E o Calil deixou claro que tem 119 ocupações em BH. Ele declarou como assentamentos sociais que não era para ter despejo. Que não era para ter despejo, então a gente ficou aliviado com essa situação, só que a gente ainda está dormindo com esse pensamento de despejo, porque o despejo está para ocorrer a qualquer momento. O juiz podia pelo menos ter ouvido a nossa versão. E a gente tem que estar falando das nossas necessidades. Depois que a gente foi para a ocupação, a nossa vida melhorou, está sobrando mais para cuidar das nossas crianças. Lá eles alegam que é área de risco, mas vocês já estão lá há 7 anos e todas as casas são de alvenaria. Nesses 7 anos aconteceu algum problema lá de alagamento, desabamento? Nada? No local onde a gente está, onde a área de risco é uns 300 metros distante das nossas casas. Muito obrigado, Jéssica. Estamos aqui também com o cartógrafo Eduardo Montanha. Meu irmão, primeiro, obrigado por estar somando a sua sabedoria e seu empenho pessoal na defesa dessas famílias lá. Vocês até apresentaram, escreveram, estudaram lá, fizeram um laudo, fizeram até voo panorâmico de drone, relatório dos impactos socioambientais provocados pelo empreendimento e análise da notificação de risco na bacia de contenção nos córregos Túnel Camarões, na Vila dos Carroceiros, bairro Tirol, Belo Horizonte, em Minas Gerais. Carlos von Sperling de Ezequiel, Eduardo Gontijo Oliveira e Rita de Cássia Liberato. O que vocês iriam colocar aqui para o juiz se ele tivesse nos recebido? Muito bem, Frei, Rita, nossa companheira que não pôde estar aqui, mas que se dedicou. A Rita é socióloga e doutora em geografia. Ela também se dedicou junto comigo, com o Dr. Carlos, à elaboração dessa peça, onde a gente vem discutindo vários elementos relacionados, em primeiro lugar, uma apresentação do que é a vila, do seu território. A gente tem a questão que a Vila dos Carroceiros é um território situado na divisa entre o Tirol e o Lindéia, no Barreiro, à margem da linha do trem. Ela fica entre a linha do trem, com o seu limite a norte, a linha do trem, e a sul, o córrego dos Camarões, inclusive, que a gente já está chamando dos Camarões, porque o túnel é um trecho. A vila, ela tem algumas peculiaridades muito grandes, ela é um terreno de grande contingente, o território dela é um retângulo, podemos dizer assim, confinado entre o trem e o córrego,
que vai se desenvolvendo ali vários núcleos diferentes dentro do mesmo território. Você tem um núcleo propício da habitação, que é onde estão as casas das moradoras. Você tem um núcleo onde se concentra uma área de amortecimento que não está ocupada, e você tem um núcleo onde tem a área da ocupação pelos animais, e tinha uma área que foi destruída pela execução das obras de canalização do córrego, onde ficava a área de pastagem, tinha uma estrada de acesso veicular para que chegasse carro de entrega, que é uma primeira parte ali onde havia uma porteira também, que é o limite da vila, já encontrando com a rua Sabino José Ferreira. O que a gente iria mostrar demais é que esse território ali localizado, ele tem um histórico de ocupação de pelo menos, que é possível identificar cartograficamente, desde o ano 2002, a gente pode identificar por imagens de satélite, que aquele local ele é ocupado, ele tem indícios de ocupações por pessoas, por seres humanos, para uso de moradia. Nesse local, a gente verifica, através de conversas com as famílias em campo, que, apesar de longa história de ocupação, quando chegou a época do empreendimento, as famílias, que inclusive hoje ocupam o local, não foram procuradas pela SUDECAP, que é a executora do empreendimento, junto com o PEL, para poder fazer a notificação de que elas teriam de ser removidas ou afetadas pelo empreendimento. Ademais, seguindo a apresentação do relatório, a gente discute a própria questão do empreendimento, que ele tem algumas falhas e questões gravíssimas que precisam ser discutidas. Por exemplo, o empreendimento, ele tem uma situação de ter começado antes mesmo da liberação de sua licença ambiental. O empreendimento também tem outra situação curiosa, que é, você vai atrás dos documentos que são públicos dele, estudo de impacto ambiental, estudo de impacto de vizinhança, entre outros documentos públicos, todos listados aqui no laudo, documentos de lavra pública obrigatórios que deveriam estar de fácil acesso a todas as pessoas, esses documentos não estão acessíveis, nem o orçamento da obra, nem o projeto da obra, enfim. Então a gente fica imobilizado enquanto perspectiva técnica para poder argumentar sobre a situação, porque a gente não consegue entender qual é a obra que está sendo prevista. Numa outra perspectiva, a gente discute e trabalha a alegação de risco. Então nós fizemos uma pequena pausa aqui, chegou segurança, mas a Letícia, responsável pela comunicação aqui do tribunal, muito educada, junto com o Fabrício, e autorizou a gente concluir a nossa filmagem aqui. Então, meu irmão, você que participou ao lado da professora Rita e do Dr. Carlos von Sperling desse laudo geológico, você fez já vários argumentos, o que é preciso para concluir? Seguindo aqui para concluir a fala, a gente chega no terceiro momento desse relatório, onde a gente vai apresentar e discutir a questão da alegação de risco estabelecida pela Defesa Civil Municipal. Analisando a questão dos riscos, como foram lá relatados pela Defesa Civil Municipal, a gente aponta, em primeiro lugar, que ela descumpre em vários momentos, em vários processos, a Lei Nacional de Defesa Civil, por produzir um relatório muito fraco em fundamentações técnicas, por produzir um relatório muito sintético e telegráfico em vários momentos, por não apresentar soluções adequadas, por não localizar com precisão os fenômenos que estão sendo apontados. A gente vai apontando aqui várias falhas do processo da Defesa Civil Municipal, neste caso específico do trabalho na região, onde eles vão concluir pela remoção dessas famílias, entretanto a evidência técnica não demonstra a necessidade disso. Uma vez que, estando lá em campo, é o trabalho que eu elaborei principalmente, estando em campo, o que a gente percebe? A gente percebe que a área onde estão as moradias nada tem a ver com o trecho que está sofrendo um fenômeno de desmoronamento de encosta em função de solapamento, ou seja, por quê? Porque o curso d'água que passa logo embaixo, que é o Córrego Camarões, ele foi desviado devido às necessidades da obra e foi construindo essa alegação. Então o que a gente percebe em campo? A gente percebe em campo, pelas fotografias aéreas que elaboramos, pelas imagens aéreas que a gente elaborou. Contou inclusive com drone. Exatamente, com o drone de Salvador, a gente percebe nitidamente que existe uma área determinada da vila que é onde ficavam as carroças, hoje não ficam mais, porque o empreendimento destruiu a ponte de acesso à vila que eles tinham, criando assim, um impacto social gravíssimo, não só para eles, como para a comunidade em redor. E também o empreendimento
ele vai, além de destruir a ponte, ele modifica a posição do córrego. O Dr. Carlos vai aprofundar nisso. Agora, o que a gente tem? O lugar onde está sendo afetado por esse processo é um trecho de cerca de 183 metros lineares, na parte oeste da vila, onde se situam as baias dos animais, as baias dos cavalos, dos carroceiros, dos cocheiros. O laudo da Defesa Civil alega peremptoriamente, diz com todas as letras, que há risco de vida para moradias, porque ali naquela região tem moradias. Fica muito evidente que nem lá eles foram. Só basta você ir lá que você vai ver que o que tem lá são cavalos, não pessoas. Não dizendo que os cavalos podem estar em risco, mas as moradias estão distantes da área onde está ocorrendo algum tipo de desmoronamento. Então, em essência, o que a gente percebe é isso. E aí a gente vem fazendo uma série de outros apontamentos, fundamentalmente sobre questões de conflitos socioambientais que o empreendimento produz, porque o empreendimento, ele, em primeiro lugar, demole 2 pontes de acesso às casas. Eles demoliram uma ponte que os ocupantes haviam edificado há muitos anos atrás. Também houve a demolição de uma outra ponte que foi edificada pela prefeitura e que dava acesso veicular à vila, onde as famílias moram, e, entre outras coisas, dava acesso à escola municipal, a posto de saúde e a unidade de recolhimento de pequenos volumes, que é imprescindível para os carroceiros depositarem o material que eles recolhem. Como nós estávamos conversando, com a demolição dessa ponte veicular, para chegar à escola, as crianças têm que fazer um retorno de 1 quilômetro para acessar até a escola. E são coisas assim, observadas em campo, por exemplo. Você vê que há no canteiro de obras, as pessoas atravessam o canteiro de obras displicentemente, sem que haja algum controle disso. Você vê crianças, pessoas pulando mesmo no local onde havia a antiga ponte, eles pulam o córrego naquele trecho ainda para atravessar para chegar do outro lado. Outra questão que a gente observa de impacto ambiental gerado pelo empreendimento é uma questão gravíssima que o empreendimento trouxe, que é ir modificando o curso d'água e gerando uma aproximação do curso d'água das casas das pessoas. E, ao se tratar de um curso d'água que está poluído, além de modificar e aproximar, também ao longo da obra foram feitos barramentos no curso d'água, criando lagoas de uma água que está recebendo esgoto. Então, imagine o mau cheiro que ficou quando até outro dia estava ali represado uma lagoa de esgoto, um curso d'água poluído que a prefeitura, para fazer sua obra, colocou ali do lado das casas dessas famílias. Então, além dessas violências de perder seu local de passagens, eles tiveram que lidar com essa situação de ter que lidar com uma lagoa, literalmente, de esgoto do lado de suas casas. Outra violência ambiental gravíssima produzida por esse empreendimento é a perda de áreas de lazer. Haviam 3 campos de futebol, haviam poços, minas d'água que geravam poços que dava para nadar, e que o empreendimento ele vai chegar, ele vai soterrar essas minas d'água, ele vai destruir os campos de futebol, tirando assim as oportunidades de lazer, inclusive a oportunidade de se poder pegar água dessas minas para poder tratar dos animais, que é outro prejuízo ambiental também que esse empreendimento está gerando lá na região. E ademais, o que a gente percebe sobre o empreendimento como um todo, e a nossa principal conclusão nesse relatório, é que é um empreendimento que está envolto numa nuvem de obscuridades. A gente não sabe necessariamente qual é o projeto, porque ele não está disponível. Outros documentos públicos de grande importância, como o relatório de estudo de impacto de vizinhança, ou o relatório de estudo de impacto ambiental, as licenças ambientais, o projeto executivo, o orçamento, o cronograma de obras, informações relevantes sobre a capacidade das bacias de contenções que dizem que está sendo construída na região. Todas essas informações que deveriam ser públicas e estar disponíveis não estão. Eduardo Montana, quem está tocando essa obra lá é a SUDECAP da Prefeitura de Belo Horizonte? Isso, o que a gente conseguiu levantar a princípio é que essa obra teria sido organizada e listada pela SUDECAP. Obrigado, Eduardo Montana. E oxalá esse laudo imparcial que vocês fizeram, o Dr. Carlos von Sperling Gesek, Eduardo Gontijo Oliveira, Montana, você, cartógrafo, geógrafo, né? Isso. E a professora Rita de Cássia Liberato, relatório dos impactos socioambientais provocados pelo empreendimento e análise da notificação de risco na bacia de contenção nos córregos Túnel e Camarões, na vila Ocupação dos Carroceiros, no bairro Tirol, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Oxalá esse laudo lance luzes para que o Poder Judiciário
decida da forma mais sensata possível. É o que a gente espera. Obrigado. Nascendo da noite escura, a manhã futura trazendo amor. No vento da madrugada, a paz tão sonhada, brotando em flor. Nos braços da estrela guia, a alegria chegando da dor. Na sombra verde florida, crianças em vida, brincando de irmãos. No rosto da juventude, sorriso e virtude, virando canção. Alegre, feliz, camponês, entrando de vez na posse do chão. Eu quero ver acontecer um sonho bom, sonho de muitos acontecer. Um sorriso em cada rosto, uma flor em cada mão, a certeza na estrada.